Fala pessoal do canal da Aprovação PGE, publicado mais um edital de concursos da Advocacia Pública. Nós estamos falando aqui da PGM Macaé, uma importante cidade que fica ali no interior do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e a gente vai fazer no vídeo de hoje uma breve análise do edital. A gente vai conversar a respeito da carreira, a respeito das especificidades do edital, se vale ou não a pena você se esforçar para esse concurso, se é um concurso que foi democrático para todo mundo que está estudando para concurso de procuradoria, ou se ele foi um pouco mais, digamos assim, direcionado para determinado perfil. Enfim, faremos uma análise para que você tome a sua decisão, a sua melhor decisão, se vale a pena ou não você se engajar nessa preparação para o concurso da PGM Macaé. É um edital um pouco diferente, tá? Na verdade até um pouco além de diferença dos editais clássicos de procuradoria, mas a gente vai analisar aqui ponto a ponto para que você tome a sua decisão, aquela decisão que é melhor para você. Beleza? Colocando aqui na tela então, PGM Macaé é o edital que nós iremos analisar hoje e a gente já começa aqui com aquele clássico, a clássica informação que todo mundo gosta, remuneração. A remuneração no edital está ali prevista R$ 13.699,12. Você pode receber honorários advocatícios da Procuradoria, o que aumenta a sua remuneração, e você também pode exercer a advocacia privada. Então veja bem, a gente está falando aí de salário acima de R$ 13.600. A gente está falando sobre a possibilidade de advogar na esfera privada e você recebe também honorários advocatícios da própria Procuradoria. Então, se a gente for analisar aí, talvez a remuneração chegue ali até os seus R$ 20.000. Se você advogar na esfera privada, você vai ter uma remuneração no final do mês ainda mais alta e isso faz com que, nesse aspecto, seja uma excelente Procuradoria. Beleza? Dando continuidade à nossa análise, a gente vai fazer aqui o grande resumo desse edital. As inscrições, como vocês estão vendo aí na tela, elas vão do dia 8 de julho ao dia 6 de agosto no site da FGV, que é a banca do concurso, a FGV que classicamente costuma ter questões mais difíceis, questões mais longas, envolvendo a legislação, envolvendo jurisprudência, e ela tem cada vez mais sido a organizadora de concursos de procuradoria. Então, você que está estudando, você que está pretendendo fazer concurso da PGM Macaé, você vai ter aí uma gama muito grande de questões da FGV, de concursos anteriores, para você treinar, para você ficar acostumado, a palavra é essa, com o estilo da banca. Voltando ao resumo do edital, o valor da inscrição é de R$ 200 e o período de isenção, e aqui já vai, para mim, uma primeira falha, ele só é do dia 8 de julho a 10 de julho. Então, a gente tem um edital que foi publicado no início de julho, dia 4 de julho. O período de inscrição é apenas de 2 dias, num período muito próximo a publicação do edital. Então, talvez muita gente, quando souber desse edital, já vai ter passado o período de isenção. Então, já vai aqui uma primeira análise negativa nesse ponto do edital da PGM Macaé. Mas, dando continuidade às etapas do concurso, nós teremos a prova objetiva no dia 13 de outubro, no turno da manhã, e a prova discursiva também no dia 13 de outubro, no período da tarde. E a prova oral, ele ainda está pendente de definição, quando é que vai ser, como vai ser, etc. Para concursos de procuradoria municipal, principalmente procuradorias de cidades menores, é muito comum que num final de semana só, num dia só, se resolva o concurso. Você tem a prova objetiva e a prova discursiva num dia só, às vezes num período só. Isso acaba sendo positivo, principalmente para quem está viajando para fazer essa prova. Você que está saindo de outro estado para ir fazer a prova lá em Macaé, por exemplo, você só vai gastar uma passagem aérea, uma hospedagem, então você não precisa ficar fazendo muitos deslocamentos para a cidade. Nesse aspecto, ponto para o edital da PGM Macaé, isso é muito bom porque você vai reduzir o seu custo, o investimento que você precisa fazer para ir até a cidade de Macaé fazer essa prova, ok? Agora, analisando aqui, quantitativo de vagas. São 4 vagas mais cadastro de reserva e a carga horária semanal
do cargo é de 30 horas. Com relação a esse quantitativo de vagas, é importante vocês observarem aquilo que a gente sempre fala. A administração ela costuma reduzir o quantitativo de vagas no edital justamente para que não fique atrelada à jurisprudência do Supremo, que fala o quê? Que o quantitativo de vagas que consta no edital vincula, obriga a administração pública a chamar aquelas pessoas. Mas se você perceber aqui, nós temos 4 vagas mais cadastro de reserva. E analisando o edital como um todo, a gente vai verificar aqui, mais de 60 pessoas podem ser aprovadas ao longo do certame. Então a gente está falando aí de um cadastro de reserva que pode ficar ali com 50, 40, 60 pessoas até, a depender do que for ocorrendo ao longo do concurso. E como a gente sabe que diversos concursos de procuradoria vão acontecendo, é normal que a fila ande. Então, por exemplo, pode ser que tenha alguém que tenha sido aprovado nas carreiras da AGU, que seja aprovado em Macaé posteriormente, e aí depois ele prefira ficar na AGU, e outros concursos que estão por vir, como PGR Rio de Janeiro, PGM Rio de Janeiro, PGE São Paulo. Então, os outros concursos acabam influenciando nesse da PGM Macaé, o que é natural, essa rotatividade de procuradorias, principalmente aquelas procuradorias de pequeno e médio porte. Beleza? Dando sequência aqui, a gente vai analisar os requisitos, né? Os requisitos. E aqui vem a primeira barreira, né? Uma das barreiras desse edital. Você tem que ter formação em direito, ok. Você tem que ter inscrição na OAB. Isso é para exercer o cargo, pessoal. Não é para você fazer a prova, porque tem gente que tem a OAB suspensa ou que não pôde se inscrever na OAB porque exerce outro cargo. Mas a principal aqui barreira são os 3 anos de atividade jurídica que está previsto lá no edital. E ele já coloca assim: considere-se atividade jurídica para efeitos deste concurso aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito, o efetivo exercício da advocacia mediante a participação anual mínima de 5 atos privativos de advogado em causas ou questões distintas, o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico, o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais por, no mínimo, 16 horas mensais durante um ano, exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, a conclusão com frequência e aproveitamento de curso de pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 75 de 2009. E ele coloca aqui um detalhe: é vedada para efeitos de comprovação de atividade jurídica a contagem de estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em direito. Então, volta aqui comigo, pessoal. A gente está falando aqui da exigência de 3 anos. 3 anos de atividade jurídica, que só pode ser comprovada, só pode ser computado o período após a sua formação em direito, formação em bacharel. Então, estágio na época da faculdade não conta. E essa é uma dúvida recorrente para quem estuda para concurso de procuradoria. Para esse concurso, o período que você estagiou ao longo da faculdade, ele infelizmente não conta. Então aqui já tem um corte muito grande do número de candidatos, porque vão ser aqueles candidatos que já se formaram há um tempo e conseguiram fazer a comprovação, o exercício desses 3 anos de atividade jurídica. Então, se você, por algum motivo, ainda não tem esse período de atividade jurídica, não tem como ao longo do concurso conseguir esse período de atividade jurídica, infelizmente esse edital já não é para você. Então segue aqui comigo que a gente vai continuar analisando o edital com muito detalhe aqui. E vamos aqui à parte número 2, digamos assim, de dificuldade deste edital. Prova objetiva serão apenas 80 questões. E essa tela que está aqui essa tabela que está aqui na tela, ela foi retirada do edital. E aí você vê como foi como foram divididas essas 80 questões. Nós teremos o módulo número 1 com conhecimentos básicos e o módulo número 2 com conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos é somente língua portuguesa. São 10 questões de peso no 1. E aqui, pelo menos, não teve, informática, raciocínio lógico, que às vezes aparecem em concursos de PGM. Então aqui conhecimento básico é a língua portuguesa. Ok, vamos lá.
Conhecimentos específicos, a gente está falando de direito administrativo, urbanístico e ambiental como uma disciplina só, são 12 questões, peso número 2. Direito constitucional e direitos humanos, que também é uma disciplina só, 12 questões, peso número 2. Direito civil, direito processual civil e direito empresarial, também como uma disciplina só, 12 questões, peso número 2. E aí começa. Direito tributário e financeiro são 6 questões de peso número 1. Você percebe que aqui já tem um desequilíbrio dentro do núcleo duro, porque direito tributário e direito financeiro são matérias muito importantes mesmo para quem atua em procuradoria. E você percebe que ao contrário de administrativo, ao contrário de processo civil e ao contrário de constitucional, ela ficou com peso número 1 e um quantitativo bem menor de questões, metade das questões. A gente verifica que tributário e financeiro são 6 questões e administrativo, constitucional e processo civil, né, os blocos, 12 questões cada um com peso número 2. Então aqui para mim já é uma primeira falha. E aí continuam as falhas deste edital. Direito penal e direito processual penal. O mesmo quantitativo de questões de direito tributário e financeiro. Não tem lógica. Isso aqui a gente que tem experiência em concurso de procuradoria, a gente verifica que não tem lógica o peso de penal e processo penal ser o mesmo de tributário e financeiro. Na nossa opinião, penal e processo penal nem deveria ser cobrado em concursos de procuradoria, porque raramente um procurador utiliza aí conhecimentos de penal e processo penal, a não ser que seja algo muito específico, mas, regra geral, não se utiliza penal e processo penal. Mas está no edital. Mas, estando no edital, ter o mesmo peso de tributário e financeiro, para a gente foi um grande equívoco. E aí a gente continua verificando as disciplinas e a gente analisa outros equívocos. A gente tem aqui direito digital, são 4 questões com peso número 1. Direito eleitoral, 4 questões, peso número 1. Direito do consumidor, 4 questões, peso número 1. E aí vem direito da criança e do adolescente, 4 questões com peso número 2. Com peso número 2. Então você verifica que o conhecimento de ECA, de direito da criança e do adolescente, para o edital, ele é mais importante do que tributário e financeiro, por conta do peso. Apesar de serem menos questões, você verifica aqui na tela, que são 4 questões apenas, o peso é número 2. Então, a pontuação máxima que o candidato pode ter é 8. Então, dentro dos conhecimentos específicos, se você analisar, se a gente for colocar aqui uma ordem de importância em termos de pontuação, direito da criança e do adolescente, ele vai estar abaixo apenas de administrativo, urbanístico e ambiental, constitucional e humanos, civil, processo civil e direito empresarial. Isso não tem lógica. Não tem lógica. A matéria de direito da criança e do adolescente, ela vai ter muito mais relevância para quem estuda para a Defensoria Pública, para Ministério Público Estadual e para a Magistratura Estadual. Então, por isso que eu falei no início do vídeo, se você é uma pessoa que estuda as matérias clássicas de procuradoria, esse edital acabou dificultando muito sua vida, muito mesmo, porque a gente tem disciplinas diferentes aqui e ele, além de colocar disciplinas diferentes, ele ainda coloca um peso maior para essas disciplinas diferentes. Então, voltando aqui comigo na tela, você verifica aqui, por fim, a gente tem legislação municipal, 6 questões, normal, com o peso de número 1. Então, a gente verifica que, primeiro, na minha visão, penal e processo penal não deveria constar em edital de procuradoria. Direito digital, tudo bem, a gente verifica que é uma tendência a ser incluído, etc. Direito eleitoral, às vezes é normal estar em concurso de PGM ter o direito eleitoral, mas também não é comum em concurso de procuradoria, regra geral, você ter direito eleitoral. E direito do consumidor é aquele conhecimento que geralmente ele é cobrado em concurso de procuradoria, mas não como uma disciplina autônoma, e sim dentro, às vezes, de direito civil, às vezes dentro de outra disciplina, e aí a chance de ser cobrado acaba sendo menor, mas quando você coloca o direito do consumidor como uma disciplina autônoma dentro de um conteúdo programático e informa que vão ter ali 4 questões, ele será cobrado. Então, qual é a nossa análise aqui? Quando a gente verifica as questões e o conteúdo programático, a prova objetiva como foi dividida. Se você é uma pessoa, um concurseiro que vem estudando para concurso de procuradoria e não estudou essas matérias, muito provavelmente esse concurso de Macaé não é para você, até porque vem outras oportunidades de procuradoria aí pela frente, PGE Paraná, diversos outros concursos que estão
para ocorrer, e aí você pode muito bem centrar os seus esforços nesses. Agora, o outro lado da moeda, para você que está me assistindo e foi beneficiado por esse edital, é você que já tem familiaridade com essas disciplinas, seja porque você eventualmente já estudou para a defensoria, já estudou para a magistratura, ou mesmo você é um advogado de carreira, um advogado que atua em causas de criança e adolescente, em causas de juizado. Então, você tem esse benefício de já conhecer essas matérias, então você vai estar saindo na frente. E, analisando aqui o edital, uma outra coisa estranha que me saltou os olhos é que a gente não verifica que nas disciplinas nem trabalho, nem processo do trabalho. Nem trabalho, nem processo do trabalho está aqui. Então, você vê que é um edital um pouco assim, diferente do normal. Trabalho e processo do trabalho geralmente está em todos os editais de procuradoria, mas nesse caso aqui não foi incluído. A impressão que se dá é que quem formulou esse edital, caso tenha sido alguém da Procuradoria ou alguém da FGV, não se atentou para as características do cargo, não se atentou de que a atuação do procurador ela demanda um conhecimento jurídico bem diferente do que está sendo exigido aqui no conteúdo programático. Essa é a minha visão, mas são as regras do jogo, a gente não sabe se daqui para frente vai ter alguma retificação que mude essas informações, mas é o que está valendo. Então, diante dessas regras do jogo, cabe a você tomar a melhor decisão. Na minha visão, eu que estivesse estudando para concurso, eu faria esse concurso se eu fosse alguém que já vinha advogando, já tinha conhecimento nessas áreas que foram incluídas aqui, principalmente direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, e também faria esse concurso se eu fosse uma pessoa que é do Rio de Janeiro, então assim, justificaria esse esforço a mais, ainda que eu não viesse estudando essas disciplinas, por ser no Rio de Janeiro, por ser uma cidade de médio porte, e o estado do Rio de Janeiro é um estado que não é tão grande, assim, você não tem grandes deslocamentos, justificaria fazer esse esforço para fazer essa prova, ou o último caso é alguém que já estuda para magistratura, já estuda para a defensoria pública, ou já estudou para analista judiciário de tribunal e teve contato com essas disciplinas, porque aí são pessoas que já estudaram penal, processo penal, que já estudaram eleitoral, que já estudaram ECA, então fica muito mais facilitado o caminho para essas pessoas. Agora, você que é o estudante clássico de procuradoria, você vai encontrar uma dificuldade maior neste edital. Tranquilo? E aí a gente retoma aqui a nossa análise ainda da prova objetiva para a gente verificar qual é a cláusula de barreira. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que cumulativamente obtiver número mínimo de acertos em cada um dos módulos da prova nas seguintes quantidades: conhecimentos básicos 6, conhecimentos específicos 42 acertos. E aí a gente verifica, pessoal, a importância da língua portuguesa. A língua portuguesa serão 10 questões, você vai ter que acertar 6 questões. Então, quem está estudando aí para esse concurso vai ter que dar um reforço no estudo da língua portuguesa, o que acaba sendo mais uma dificuldade aí para quem está estudando para concursos de procuradoria. Já a prova discursiva, ela vai participar da prova discursiva quem tiver ficado entre os 42 na prova objetiva, sendo 12 negros e 6 PCD, e aí totalizando 60 pontos. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva e classificados dentro do quantitativo estabelecido no quadro abaixo, que foi justamente o que eu falei: 42 da ampla concorrência, 12 negros e 6 portadores de necessidades especiais. Então, aquilo que eu falei no início do vídeo do cadastro de reserva é justamente em razão dessa tabela aqui, que a gente verifica que ele colocou aí que pelo menos 60 pessoas vão para a prova discursiva. Então, a gente verifica que é um cadastro de reserva que pode ali beirar 40, 50 no final do concurso público. Retomando aqui, a prova discursiva vão ser 3 questões que deverão ser respondidas em até 30 linhas cada. A elaboração de uma peça prático-profissional a ser elaborada em até 150 linhas. E cada questão discursiva valerá 20 pontos e a peça prático-profissional valerá 40 pontos, de modo que a prova discursiva valerá ao total 100 pontos. A prova discursiva não admite qualquer tipo de consulta, inclusive a códigos e ou legislação, e será reprovado o candidato que zerar uma das questões discursivas, a peça prático profissional, ou obtiver nota total inferior a 50 pontos na discursiva. Então a gente verifica aqui que você vai ter que fazer
um mínimo de 50 pontos e não zerar nenhuma das questões e nem a peça processual para você ser aprovado da prova discursiva para a prova oral. E aí, quando a gente vai falar de prova oral, o edital não dá muitas informações. Ele apenas fala que, para efeito de convocação à etapa da prova oral, os candidatos não eliminados nas etapas anteriores serão ordenados de acordo com a soma das notas obtidas na prova objetiva e discursiva. E aí, na sequência, a gente passa a analisar aqui a questão dos títulos, e é outro ponto polêmico desse edital. A fase de títulos, ela vale 100 pontos no total. 100 pontos, ou seja, é o mesmo valor da prova discursiva, que vale 100 pontos, e é praticamente igual à prova objetiva, que no total vale 120 pontos, apesar de serem apenas 80 questões, né? Então você verifica aqui que é uma discrepância. Assim, na nossa visão, não tem por que a prova de títulos ter uma pontuação tão elevada assim para a ordem de classificação. Tá bom? Então, mas vamos analisar aqui como é que ele ficou. Ele coloca aqui, exercício de magistério no valor máximo de 10 pontos. Aí tem exercício de cargo ou emprego público, publicação de livros, produção cultural individual, diploma ou certificado de mestrado, de pós-graduação, de doutorado. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que fazem com que a prova de títulos ela seja muito importante. Ou seja, a Procuradoria aqui, ela mostra que ela está valorizando a experiência. Porque, primeiro, ela exige a atividade jurídica de 3 anos e ela colocou um peso muito grande na prova de títulos, e o que acaba dificultando para quem está estudando para concursos públicos, que tem apenas esse direcionamento de ficar só estudando, que não atua na advocacia, que não atua no magistério. Então, é um ponto negativo. Agora, se você é uma pessoa que tem muitos títulos, você foi beneficiado, então é mais uma justificativa para você se dedicar a esse concurso da PGM Macaé. Beleza? Voltando aqui, a gente passa para a sugestão de estudo para a primeira e segunda fase, né? Apesar de aqui só ter primeira fase. Qual é a sugestão que eu dou, pessoal? Foco na legislação e jurisprudência consolidada. A gente tem aí 3 meses até a prova, então dá para fazer uma grande revisão de legislação, de jurisprudência, e a tendência da FGV, apesar das questões maiores com casos práticos, é que no final das contas o conhecimento exigido seja uma legislação ou a jurisprudência. Então é importante você focar. Em termos de disciplina, quais são as mais importantes a partir da minha análise do edital? Língua portuguesa, administrativo, urbanístico e ambiental, que é um bloco só, direito constitucional e direitos humanos, que é outro bloco, direito civil, direito processual civil e direito empresarial, que é outro bloco. E os diferenciais para ficar atento, né? Porque eu coloquei direito digital, eleitoral, consumidor e direito da criança e legislação municipal. Porque apesar de serem as disciplinas mais estranhas, vai ser o que vai diferenciar, no final das contas, a pontuação do candidato. E são disciplinas que o conteúdo programático ele é pequeno, ele é mais voltado para a lei seca. Então você consegue aí nesses 3 meses fazer uma grande leitura aí da legislação, dessas disciplinas, e conseguir uma pontuação. E aí você verifica que para esse concurso não vale tanto a pena você focar numa grande revisão, um grande aprofundamento de tributário e de financeiro, por exemplo. Vale muito mais a pena você pegar a legislação dessas outras disciplinas que eu falei que são os diferenciais, para você focar nelas. Então, você que tem interesse em fazer esse concurso, você tem que ter aí um estudo estratégico, como nós teremos aqui no reta final do Aprovação PGE para a PGM Macaé, que aí vai ter o estudo direcionado de língua portuguesa, das disciplinas clássicas e também dessas disciplinas diferentes, como direito digital, como ECA, como penal e processo penal, e tudo de acordo com uma estratégia que faça com que você ganhe mais pontos. Beleza? E, por fim, é fundamental, como eu já falei, que você tenha um cronograma de leitura da legislação. Quem não fizer um cronograma de leitura de legislação vai ter muita dificuldade de acompanhar o conteúdo programático, de ter a certeza de que está fazendo ali a leitura dos itens que mais importam, principalmente nessas disciplinas menores, porque a pessoa vai ter uma tendência natural de revisar aquilo que ela mais sabe. Beleza? Então, resumindo aqui, um grande apanhado do edital da PGM Macaé. É uma boa oportunidade?
Depende. A gente não pode chegar aqui e falar desde já, ó, não vale a pena, não faça, é um concurso que tem uma dificuldade maior porque tem um conteúdo programático, porque depende de cada pessoa. Então, não vai ser a gente aqui que vai falar assim, não faça esse concurso. A gente não vai falar isso para você. Analise a sua questão pessoal, como é que está a sua condição. Analise se você quer focar nesse concurso por você ser do estado de Rio de Janeiro ou por você já ter familiaridade com essas disciplinas que foram colocadas no conteúdo programático, porque talvez sim valha a pena para você. Justamente porque muita gente não vai fazer esse concurso, ou seja, vai ter um número muito grande de pessoas que vai olhar esse edital e vai falar assim, não é para mim. E beleza, não tem problema nenhum, vão vir outros editais. Mas vai ter um grupo que é menor de candidatos que vai falar assim, opa, é uma grande oportunidade. As pessoas não vão fazer esse concurso, eu tenho conhecimento básico nessas disciplinas, vou estudar durante 3 meses e vou pegar a minha aprovação. E se você quiser o direcionamento, o Aprovação PGE vai ter um reta final específico para que você tenha esse acompanhamento, tenha a certeza de que você vai estar estudando aquilo que mais importa, a legislação de forma organizada, as súmulas, a doutrina na medida certa, porque também em algumas disciplinas é importante que você tenha um pouco de doutrina, mas não é aquela doutrina maçante, enfadonha, é mais para que você faça uma grande revisão e tenha chances. E com relação à preparação discursiva, a gente já sabe que a prova objetiva e discursiva é no mesmo dia. Então, por isso que o nosso reta final ele também vai ter ali o suporte para que você se prepare para a prova discursiva, com materiais de apoio, com videoaulas, e isso tudo faz com que você se prepare melhor para essa prova. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui no comentário, a gente está aqui para te ajudar. A nossa caixinha do Instagram do Aprovação também está aberta. O direct, o que a gente mais quer é ajudar você a tomar a melhor decisão e conseguir a sua aprovação em concursos da Advocacia Pública. E finalizando, eu faço o convite para você que no dia 15 de julho, aqui no Aprovação PGE, nós teremos o Missão Procurador, um evento online gratuito que a gente vai tratar sobre muitas questões relativas à preparação para concurso público. Você que está iniciando, que tem diversas dúvidas, que não sabe ainda se procuradoria é para você, será muito bem-vindo. A gente vai fazer ali uma grande aula, um grande encontro, né, que a gente vai passar muito conhecimento e você vai poder direcionar os seus estudos para a advocacia pública, que é a melhor carreira pública desse país. Até o próximo vídeo.